Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, quarta-feira, e estamos mais uma vez aqui para rezar junto, para conhecer melhor a nossa liturgia, conhecer melhor as nossas celebrações. Estamos unidos para vivermos esse momento com o Senhor. Eu quero convidar você para esse momento de oração, para estarmos juntos, todos juntos, e invocarmos o nome de Deus, invocarmos o nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor que está conosco, o Senhor que está sempre ao nosso lado e que ouve as nossas intenções, o Senhor que ouve cada um de nós. Ele se fez e se faz presente na nossa vida. Então, quero convidar você nesse momento para invocar o nome de Deus, para invocar o seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Esteja com você, meu irmão e minha irmã, nesse momento de oração. E nós, nesse momento de catequese, vamos, portanto, mais uma vez, nos aproximarmos de Deus com a oração do Salmo. Hoje ouviremos 3 salmos, né? Ouviremos primeiro o Salmo 42. O Salmo 42 apresenta a vida de um homem doente. Essa pessoa está doente, está enferma e sente que a sua vida está terminando, sente que a morte está próxima. Então ele suplica ao Senhor pela vida e o Senhor concede a ele a vida e ele louva o Senhor. O seu desejo é estar na casa do Senhor para agradecer a Deus pelo benefício que o fez, isto é, o livrou do mal da morte. Não somente a morte física, mas o Senhor também livrou de todos os seus pecados. Então isso também é importante, que essa pessoa enferma reconhece a Deus como aquele que lhe concede o dom da vida física, mas, sobretudo, lhe concede o dom do perdão. Então, vamos também nós rezarmos esse salmo. Vamos, através desse salmo, colocar nas mãos de Deus todos os nossos enfermos que estão aí suplicando a Deus, que se colocaram à disposição de Deus a própria vida. Vamos rezar por eles, esse salmo. Vamos pedir a Deus também, por esse momento que nós estamos vivendo, para que esse vírus possa cessar, possa sim sair da nossa vida e nós juntos louvarmos a Deus. Rezemos. Peço a você, se puder pegar a sua Bíblia, então pega a sua Bíblia e vamos lá rezar juntos essa oração. O Salmo 42. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo?
Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me leve ao Monte Santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Por que te entristece, ó minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus e Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora nós vamos rezar um cântico, o cântico de Isaías, que traz o mesmo tema, o sofrimento, a angústia. E no momento da angústia se busca o Senhor. No momento da angústia busca o Senhor, mas também o busca para agradecer. Também o busca para dizer: Senhor, muito obrigado. Não somente pedir, mas também saber agradecer. Isaías, capítulo 38, versículo 10, seguintes. Eu dizia: é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei o homem neste mundo. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vou me acabando de manhã até a tarde. Passo a noite a gemer até a aurora. Como um leão que me tritura os ossos todos, assim eu vou me consumindo dia e noite. O meu grito é semelhante ao da andorinha, o meu gemido se parece ao da rolinha. Os meus olhos já se cansam de elevar-se, de pedir-vos, socorrei-me, Senhor Deus. Mas vós livrastes minha vida do sepulcro e lançastes para trás os meus pecados. Pois a mansão triste dos mortos não vos louvam, nem a morte poderá agradecer-vos. Para quem dessa sepultura terminada, a esperança em vosso amor sempre fiel. Só os vivos é que podem vos louvar, como hoje eu vos louvo agradecido. O Pai há de contar para seus filhos vossa verdade e vosso amor sempre fiel. Senhor, salvai-me, vinde logo em meu auxílio, e a vida inteira cantaremos nossos salmos, agradecendo ao Senhor em sua casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como nós ouvimos, não é somente pedir a Deus, mas é também saber agradecer, saber dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque olhou para mim. Obrigado, Senhor, porque me socorreu quando eu pedi. É também nosso dever reconhecer a grandeza do Senhor. É nosso dever reconhecer que tudo que existe é dom de Deus. E assim o Salmo 64,
O Salmo 64 nos fazer a grandeza de Deus, nos fazer que tudo que existe é dom de Deus, que onde tem Deus, tudo muda, tudo se transforma, tudo muda, tudo se transforma, porque Deus é o transformador. A nossa vida, quando tem Deus, é transformada. Quando temos Deus na nossa vida, ela é transformada. Por isso, louvar a Deus e desejar a Deus deve ser o nosso comportamento. Louvar e desejar, para que Ele possa transformar a nossa vida. O Salmo 64 nos ensina justamente isto. Onde passa o Senhor, a vida renasce. Isto é, onde está o Senhor, ali tem vida verdadeira. A nossa vida só encontra significado, só encontra seu sentido quando nós estamos no Senhor. Ou melhor ainda, quando o Senhor está na nossa vida. Eu convido você, portanto, a rezar o Salmo 64 e agradecer ao Senhor por tantas vezes que Ele nos livrou do mal, por tantas vezes que Ele escutou a nossa oração. Agradecermos o Senhor porque Ele nos ensina a viver, a ter uma vida de verdade. Rezemos o Salmo. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor como um hino em Sião e cumprir os nossos votos e promessas, pois ouvis a oração. Toda carne há de voltar para o Senhor por causa dos pecados. E por mais que nossas culpas nos oprimem, perdoais as nossas faltas. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e do vosso templo santo. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. As montanhas sustentais com vossa força, estais vestido de poder. Aclamais o mar bravio e as ondas fortes, e o tumulto das nações. Os habitantes mais longínquos se admiram com as vossas maravilhas. Os extremos do nascente e do poente inundais de alegria. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura rios de Deus, que vêm do céu derramando águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a planais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, poderemos cantar de alegria sempre no Senhor, se nós realmente
se nós realmente buscarmos o Senhor, se nós buscarmos nele a nossa vida, se nós deixarmos o Senhor cuidar de nós, cuidar da nossa vida, Ele fará maravilhas na nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, de coração aberto, deixemos o Senhor entrar na nossa vida, deixemos o Senhor participar da nossa vida. Ele pode mudar todo o nosso dia, toda a nossa vida tomará novas direção. Aqui nós temos a Rosana Ferreira, é a minha prima lá de Sumaré. Bom dia, prima. Deus te abençoe você, o seu esposo, o Tony, a Laurinha, né? Que Deus te ilumina. José Couto, bom dia, Padre Maurício, sua bênção. Que Deus abençoe, José. Né? O José é um grande amigo, o esposo da Cíntia. Né? Que Deus te abençoe, José, que Deus te ilumina e lhe dê saúde sempre na sua vida. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos hoje falar de dois temas bem interessante mesmo. Vamos falar, né, do creio e da homilia. Dois temas tão importantes na celebração eucarística. A homilia não deve ser um comentário que o padre faz sobre as leituras, mas deve ter aquele comportamento de saber, de levar a comunidade a entender que é o próprio Cristo, que a sua palavra que está sendo direcionada para a sua comunidade. O padre, o diácono que está ali fazendo a homilia, não deve ter um comportamento moralista, ou nem menos ser um professor de teologia, mas sim fazer com que a palavra de Deus seja compreendida, aceita, que o povo possa entender. Assim como Jesus chegou na sinagoga e pegou o livro, abriu, depois ele diz: esta palavra se cumpriu. Esta palavra se cumpriu. Essa palavra é viva. Essa palavra é viva. Então, é levar a pessoa, é levar ali a comunidade de Jesus Cristo a compreender que aquelas palavras não são mortas, não são palavras mortas, mas são palavras vivas. É palavra de Deus. É Deus que fala. É Deus que fala com o seu povo. Então, nesse momento tão importante, há necessidade também que a comunidade possa estar atenta para que possa entender, compreender a palavra de Deus. Possa entender e ver que essa palavra, ela está sendo vivificada. A palavra de Deus que vai sendo encarnada no dia de hoje. A palavra de Deus vai sendo encarnada na situação que nós vivemos.
como eu disse ontem, a palavra de Deus é a palavra de sempre. É a palavra de ontem, de hoje e de amanhã. Então, não é momento para bonitos discursos. Não é momento para provar bonitos discursos. Mas é entrar nessa leitura, é aderir a essa leitura e levar o povo a compreender, e levar a sua comunidade a receber esta palavra. A receber esta palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nos ilumina e que nos fortalece e que nos dá o sentido da nossa vida. Aqui no manual, nós temos o manual, não é? O manual da homilia. Todos os padres deveriam ter em mãos esse manual, não é? É um documento da igreja, a congregação para o culto divino e disciplina do sacramento, não é? Então nos orienta que as nossas homilias não seja discurso, mas tem aquela força que o próprio Jesus disse: hoje se cumpriu esta palavra. Hoje se verificou essa palavra que ouvimos. Diz assim: ao ler e refletir, Jesus, ao ler e refletir sobre esse trecho, podemos perceber o entusiasmo que encheu aquela pequena sinagoga. A proclamação da palavra de Deus na Santa Assembleia é um evento. A proclamação da palavra de Deus na Assembleia é um evento. Então não podemos fazer deste momento um momento qualquer. É um âmbito privilegiado, mesmo que não o único. Veja bem, porque toda a liturgia, toda a celebração é um momento privilegiado para nós. Ele não é o único, mas é um momento privilegiado, porque estamos escutando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está sendo manifestada para nós. Então é um momento privilegiado. Certamente, Deus nos fala de tantos modos, através dos acontecimentos da vida, do estudo pessoal da Escritura, dos momentos de oração silenciosa. A liturgia é, contudo, o âmbito privilegiado, porque é ali que escutamos a palavra de Deus como parte da celebração que culmina na oferta sacrificial de Cristo ao eterno Pai. Veja só, caríssimos irmãos, como diz o texto, certo que Deus nos fala de tantos modos, de tantas maneiras, mas é neste momento que nós estamos reunidos em assembleia, em comunidade, que estamos participando e ali vai acontecer o sacrifício de Cristo. Então chega ao ápice com a entrega de Cristo ao Pai. Por isso a homilia não pode ser vivenciada
em modo assim superficial, de modo superficial. Mas a homilia deve ser uma extensão da palavra proclamada. É por isso que o diretório recomenda que nesse momento não é momento de exegese, isto é, de aula, não é momento de fazer aula, não é momento de bonitos discursos, mas é momento de interiorização da palavra de Deus. É momento no qual a comunidade se coloca diante de Deus e aceita esta palavra como luz, como ensinamento para a sua vida. Então precisamos tomar muito cuidado. O Papa Francisco observa que a homilia é um gênero peculiar, já que se trata de uma pregação no quadro de uma celebração litúrgica. Por conseguinte, deve ser breve e evitar que se pareça com conferência ou uma aula. Não é uma conferência, não é uma aula. É a extensão da celebração, é parte integrante da celebração. A natureza litúrgica da homilia ilumina, portanto, a sua peculiar função. Ao levar em consideração tal função, pode então ser útil explicar o que a homilia não é. Ela não é aula, não é um sermão, não é momento para criticar a vida dos outros, não é momento para violentar o texto e dizer aquilo que quer dizer. A homilia, portanto, deve ser um momento de oração. A homilia, portanto, deve ser vivida com aquele espírito, com o mesmo espírito de escuta, com aquela mesma atenção com a qual nós ouvimos quando a palavra estava sendo proclamada. Quando a palavra estava sendo proclamada. Elevar os fiéis a tomar consciência da sua caminhada. É fazer com que a comunidade possa sentir que Deus está ali, Deus está nesse momento. Deus está participando. Deus está unido neste momento conosco. Então a palavra de Deus, ela é tudo mais do que nós imaginamos. Ela é muito mais do que nós pensamos. Ela é muito mais. Ela é dom de Deus. Ela é dom de Deus. É dom do Senhor para nós. É dom do Senhor na nossa vida. Na nossa vida. O Senhor deu a nós a possibilidade. Deu a nós a possibilidade de ouvirmos a sua voz e de poder estarmos unidos com Ele, unidos com o Senhor. Ele deu essa possibilidade. Não percamos esta possibilidade de estarmos com o Senhor.
A Silvia Honorato também está sintonizada conosco. Bom dia, Padre. Eu e as crianças estamos assistindo. Bom dia, minhas princesas. Bom dia, Deus abençoa essas meninas lindas do coração. Deus abençoa vocês. O Valdemir Estrado. Bom dia, que Deus abençoe, meu querido. Você, né? Seja abençoado nesse momento, a neném, os seus 2 filhos, sua neta, que seja abençoado no Senhor Jesus Cristo, que Deus te ilumina. A Ângela Travagli também. Bom dia, meu amigo. Hoje peço de forma especial uma bênção para a Gabi, que completa mais um ano de vida. Bom dia, oh, que maravilha, Gabi, que Deus abençoe, que Deus ilumina, né? A Gabi, a filha mais velha da Ângela, né? A Ângela e o filho. Que Deus abençoe, ilumina. O Valdemir Estrada, obrigado por rezar conosco, parabéns pela iniciativa, obrigado, Val. Obrigado, que Deus abençoe. Um abraço também para todos os seus irmãos, né? Aí o João, o Cláudio, o Zé e toda a família Estrada aí em Caloré, que Deus abençoe, que Deus ilumina sempre vocês. Eu digo que a família Estrada é também um pouco minha família, né? Me acolheu e tenho certeza que ainda hoje me acolhe. Muito obrigado mesmo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, como estava dizendo, aquele momento é um momento sagrado. O momento da homilia é um momento sagrado. De modo que, quando nós sairmos da igreja e voltarmos para nossa casa, nós temos um direcionamento da nossa vida. E esse direcionamento nos foi dado pelo próprio Deus. Ele nos deu esse direcionamento da nossa vida, para que a nossa vida possa caminhar nessa estrada, nesse rumo. Pois a palavra de Deus deve iluminar os nossos passos. A palavra de Deus deve iluminar a nossa vida. Não pode ser qualquer momento. E terminada a homilia, então, é um momento muito bonito, muito importante, que é um momento que a comunidade se coloca em pé. Esse momento que a comunidade ouviu a palavra foi, portanto, explicada, a palavra foi contextualizada neste momento histórico, nesse momento da nossa vida. Agora, a comunidade se coloca em pé. Estar em pé, em prontidão, é o sinal de que nós aderimos a essa palavra e que estamos em pé para dizer: eu aceito esta palavra. Estamos em pé para dizer: eu vou aderir-me a esta palavra. E nesse momento, nós fazemos a nossa profissão de fé. Nós professamos a nossa fé. Isto é, professar a fé significa dizer: Senhor, eu acredito. Então estou em pé para professar, para testemunhar. É a atitude que eu devo ter na vida. É a atitude que eu devo ter no meu dia a dia e testemunhar Jesus Cristo. E testemunhar a presença de Deus na minha vida. É esse sinal. É por isso que nós nos colocamos em pé. É por isso que nós nos colocamos em pé para dizer: eu aceito, eu quero
eu vou participar, eu vou cumprir essa palavra, eu vou viver esta palavra. Então, nesse momento todo, nós recitamos o creio. Uma oração, uma profissão de fé, que ela nasceu num ambiente bem particular da igreja. No ano 325. No ano 325, a igreja começa a crescer, sair-se para outros países. E aí, o que acontece? Cada um começava a falar uma coisa sobre Jesus Cristo. Um dizia que Jesus Cristo era isto, dizia que era aquilo, aquilo outro, e assim por diante. Eis que a igreja, então, se reúne. Reúne-se os bispos e vai dar uma definição no que é mesmo que nós acreditamos. Qual é a nossa fé? Qual é a fé da Igreja Católica? Enquanto algumas pessoas diziam que Jesus Cristo não tinha morrido na cruz. Quem morreu na cruz? Alguém dizia que era só o homem Jesus Cristo. Mas o Filho de Deus não teria morrido. Então a igreja, vendo esse absurdo dessa afirmação, vão definir quem é Jesus Cristo. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é a igreja? E qual a finalidade da nossa fé? Qual a finalidade da nossa fé? Nós acreditamos porque Deus nos dá um grande tesouro, a vida eterna. É por isso. Aí então, a reunião da igreja nasce, portanto, o creio. O creio que nós recitamos desde 325 até hoje. Até hoje. Não 1300. Não 1000. É no ano 300. No ano 325. Nasce, portanto, essa definição. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, veja só. A fé da igreja começa em Deus, Criador de tudo. Deus, Criador de tudo, do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A igreja testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Então não é um homem qualquer, é o Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Maria concebe, na sua virgindade, concebe Jesus Cristo, por obra do Espírito, pois Jesus não é filho do homem, é filho de Deus, é filho de Deus. E Maria concebe o Filho de Deus por obra do Espírito Santo. É Jesus aquele que foi o Filho de Deus, que encarnou, que assumiu a nossa natureza, é ele que sofreu. É ele que sofreu sobre Pôncio Pilatos. E foi crucificado
morto e sepultado. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que está sentado à direita do Pai, que volta para o Pai. E de lá, ele há de julgar os vivos e os mortos. Veja bem, se começa em Deus, Criador de tudo, que envia seu Filho, que por obra do Espírito Santo, Maria o recebe no seu ventre, concebe no seu ventre. Esse Jesus nasce, assume a nossa natureza, sofre, morre, desce à mansão dos mortos, isto é, teve de fato uma morte. Jesus Cristo, Filho de Deus, experimentou a morte, morreu de fato. Não foi uma morte aparente, mas uma morte de fato. Então, esta morte que aconteceu, gerou a vida, gerou a nossa vida, gerou a salvação do mundo. Quando ele ressuscita, ele abre a possibilidade da vida para todos. Ele faz com que todos aqueles que seguiram seus passos, também passarão pela morte, mas ressuscitarão, porque estão seguindo os passos de Jesus. É isto que nós professamos. Esta é a nossa bandeira. E é Ele quem julgará. É Ele que nos julgará. E é de lá. E é também de lá que Jesus vai dar-nos o Espírito Santo. Ele concede a nós o Espírito Santo para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ter uma vida no Espírito. Então o Espírito é para todos. Ele dá o Espírito a todos que nele acreditam. Para que possamos caminharmos em direção à vida eterna. Ele doa a nós o Espírito. E o Espírito que nos faz igreja. É o Espírito que nos faz igreja. E é na igreja que nós recebemos o Espírito. Veja bem, o creio nos diz isto. Ele nos dá o Espírito. E o mesmo Espírito é o Espírito que é doado a todos. E esse Espírito nos faz igreja, nos forma igreja, povo de Deus. Então o Espírito de Deus está no meio de nós. E aí faz com que a igreja seja santa. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. Porque o Espírito a santifica. Mas ela é também pecadora. Por que é pecadora? Porque tem um lado humano. O lado humano que é o lado pecador. Esse lado humano nosso é o lado pecador. E o Espírito que nos leva, que nos fortalece, o Espírito que nos faz reconhecer os nossos pecados e buscarmos a santidade.
e buscarmos a santidade. O Espírito nos coloca na igreja e na igreja nós fazemos a comunhão dos santos. Fazemos a comunhão dos santos. Estamos unidos no Espírito e com o Espírito em comunhão com a igreja já triunfante, a igreja já que está nas mãos de Deus. Fazemos comunhão. Também é o Espírito que nos dá a força do perdão dos pecados. Pelo Espírito, Cristo perdoa os nossos pecados. Nos perdoa, nós temos a remissão dos nossos pecados. E ainda nos leva a acreditar, a professar a ressurreição final, que é o nosso ápice, que é nosso objetivo, que o nosso objetivo é crer para chegar à ressurreição final. Como eu disse quando nós falávamos sobre o batismo, na catequese do batismo, onde eu disse que a nossa vida de filhos de Deus, de batizados, tem como objetivo a ressurreição, pois na ressurreição nós estaremos unidos em Deus, nós estaremos com Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós nos colocamos em pé na igreja, depois de ouvirmos a palavra de Deus, que nós recitamos o creio, nós estamos dizendo a Deus, eu acredito, mas eu acredito no quê? Que é Deus o Criador de tudo que existe, que Ele enviou seu Filho para nós, e que o seu Filho deu a vida por nós. E quando Ele ressuscitou, Ele abriu para nós a possibilidade da vida. Ele deu essa possibilidade. Só depende de nós, de caminharmos com Ele. Ele deu essa possibilidade. Quando Cristo ressuscita dos mortos, Ele nos dá o Espírito Santo, o Espírito Santificador, que nos santifica. Nós somos santificados no Espírito. O Espírito nos santifica e nos faz também igreja, e nos faz povo de Deus, comunidade de Deus. E essa comunidade, santa e pecadora, mas que crê, que caminha, que busca, que quer chegar ao seu ápice, que é um dia contemplar o rosto de Deus, contemplar as maravilhas de Deus. Nós temos aqui também presente a dona Neide Guilherme. Bom dia, Padre Maurício, a sua bênção. Bom dia, dona Neide. Deus abençoe a senhora. Dona Neide é ministra da Eucaristia, né? Então, que Deus abençoe a senhora, né? Ilumina sempre a senhora e a atividade na comunidade como a ministra da Eucaristia. O Hélio Constantino, lá de Caloré. Bom dia, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Bom dia, Hélio. Bom dia e que Deus abençoe você, a Margarete, as suas filhas. Que Deus ilumine a todos vocês, né? Nesse momento, né, de oração que nós estamos aqui em oração. Que Deus ilumine a todos vocês. Né? E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, eu quero apresentar para vocês o catecismo da igreja. Está aqui. Peguem. Aproveita desses dias. É o primeiro capítulo. Vai falar sobre o creio. Sobre a nossa profissão de fé.
é um modo de conhecer melhor, é um modo de viver melhor a nossa própria fé. Então pega lá, né? Adquira, quem não adquiriu ainda, o Catecismo da Igreja. Então, para que desse momento tão importante da homilia, nasce o creio, esse estar em pé e professar, esse estar em pé, de dizer, eu vou viver esta palavra, nasce também as preces, a oração dos fiéis. A oração dos fiéis é um momento da comunidade que professa, que acredita, que tem certeza da presença de Deus e que sabe que só por meio de Deus a gente consegue viver. É só por meio de Deus que nós conseguimos assim ter uma vida santificada. Então a comunidade se coloca em oração, rezando pela Igreja Universal e rezando pelas particularidades da sua comunidade. Por isso é sempre um bem que as orações, né, as preces dos fiéis, seja preparada na própria comunidade, que a própria comunidade, a partir das leituras, a partir da palavra ouvida, que foi proclamada, meditada pela homilia, professada no creio, que a comunidade saiba apresentar a Deus as suas preces, as suas dificuldades, as dificuldades da humanidade, a dificuldade da igreja. Esse é o momento da oração. As preces que é feita pela igreja. Então, o que nós vamos ver que existem dois momentos assim de oração na igreja. No oremos, lembram? Que no oremos, eu disse que no oremos é o momento que cada um de nós, quando o padre diz oremos, ou mesmo vamos rezar, é o momento que cada um vai apresentar a Deus no seu silêncio a sua intenção pela missa, a sua vida, vai se apresentar neste momento. O padre de braços abertos, o padre com braços abertos, recolhe, faz a coleta. Ele faz a coleta das orações e apresenta a Deus. E agora, nesse momento preciso, ele então, junto com a comunidade, ele reza para as necessidades da igreja em geral, para as necessidades universais, para as necessidades da comunidade. Então, é esse modo que nós vamos participar da primeira parte da missa. Né? Então, não deixa de participar ativamente. E aqui encerra-se a primeira parte da missa. Como eu disse ontem, a missa é um todo com seus momentos. E cada momento com sua espiritualidade muito intensa mesmo. Vai? Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude a, na próxima missa, já aproveitarmos de modo mais fecundo da celebração da Santa Missa. E aqui nós vamos terminando nossa catequese de hoje. Amanhã eu não farei a catequese, né? Mas farei na quinta-feira Santa, é o dia da instituição da Eucaristia, é o dia da instituição do sacerdócio. Então vou já entrar na segunda parte da missa na quinta-feira. Então amanhã nós não teremos a catequese,
mas sim quinta-feira nós teremos, porque amanhã tenho um probleminha para resolver de saúde, então tenho que fazer essa visita, mas na quinta-feira quero contar com todos vocês novamente aqui para nós vivermos juntos, para nós testemunharmos juntos as nossas alegrias, né? As nossas alegrias e celebrarmos Jesus Cristo, tá certo? Então, eu espero vocês na quinta-feira. Mas antes disso, vamos pedir a Deus a bênção. Eu convido você a se colocar diante de Deus. Eu convido você a se pôr diante de Deus, né? A Cristina Travagli, né? Também está aí sintonizada conosco, né? Curtindo o nosso vídeo. Que Deus abençoa, né? Que Deus abençoa a Cristina, que Deus ilumina, né? E também a Dalva e o William, dois amigos que eu tenho também, né? Dois amigos, grandes amigos lá de Jandaia. Que Deus abençoe a Dalva e o William e os seus dois filhos. Caríssimos irmãos e irmãs, peça a Deus a bênção para sua casa. Peça a Deus que possa abençoar-te, para que o Senhor te ilumine. Peça ao Senhor que Ele se faça presente com seu Espírito na sua vida. Que o Senhor ilumine os seus passos. Que o Senhor te conceda a luz e a esperança da vida. Abre seu coração para receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira, com a graça de Deus. E quinta-feira nós teremos a missa às 20 horas. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, o Senhor é convosco.